Monstros vs Alienígenas. Talvez muitos de vocês não saibam, mas esse filme era pra ter sido muito diferente do que ele é. O filme, originalmente, era pra ser uma adaptação de uma história em quadrinhos de terror conhecida como Rex Havoc. Esse quadrinho contava a história do Rex e do grupo de especialistas dele que viajavam pelo mundo caçando monstros. E uma sinopse dessa primeira versão do filme, que saiu lá em 2005, dizia que o Rex ia reunir uma equipe de monstros para enfrentar os alienígenas. E enquanto eu dava uma olhada em algumas imagens conceituais do filme, tudo que aparecia sobre o Rex é que ele ia ter um visual muito parecido com o do marinheiro Popeye. Ao longo da produção, eles acabaram descartando essa ideia da história em quadrinhos e os diretores do filme, Conrad Vernon e Rob Letterman, eles tiveram que escrever um roteiro novo do zero. Monstros vs Alienígenas foi lançado em abril de 2009 aqui no Brasil e de todos os filmes que eu já falei aqui, eu acho que esse foi o que teve o maior orçamento deles. 175 milhões de dólares. Definitivamente não é uma quantia que tu acha caída no chão por aí, infelizmente. E na bilheteria, o filme acabou fazendo mais de 381 milhões de dólares ao redor do mundo, mas para um filme que teve esse orçamento, essa quantia acaba que não é um retorno muito bom, fora que a maior parte desse valor veio internamente dos Estados Unidos, e graças a isso, segundo o CEO da DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele disse que por causa desse baixo desempenho do filme internacionalmente, não fazia sentido eles produzirem uma sequência, mas isso não impediu que eles produzissem alguns curtas especiais para TV, inclusive uma série animada que passava na Nickelodeon. Eu mesmo assistia direto ela, e atualmente, por mais que eu não me lembre de nada dela, na época eu gostava bastante. Mas muito provavelmente a série também não teve um bom desempenho, porque ela foi cancelada logo após uma temporada. Mas vamos logo parar de enrolar. Na verdade, antes, deixa eu enrolar só mais um pouquinho, pedindo pra vocês deixarem um like e se inscreverem no canal, porque isso real ajuda bastante. E se você gosta mesmo do canal, considere também virar membro. E agora de verdade, vamos parar de enrolação e ir direto pro filme. O filme, ele já começa com um planeta inteiro explodindo e um meteorito sendo mandado pra longe. E é claro que, obviamente, esse meteorito vai em direção à Terra. Nisso, dois cientistas que trabalhavam em uma base na Antártica detectam esse meteorito e um desses cientistas avisa a base principal falando que eles tinham um código Nimoy. E o nome desse código é uma referência ao ator Leonard Nimoy, que interpretava o Spock no clássico seriado de TV Star Trek. E os cientistas também, eles percebem que o meteorito ia cair em uma cidade chamada Modesto, na Califórnia. É sempre nos Estados Unidos que caem essas coisas. E essa é a cidade da nossa protagonista, a Susan. A Susan, ela tá super empolgada porque ela tá prestes a se casar com o noivo dela, que se chama Derek. E ele é o homem do tempo e ele conseguiu ganhar a oportunidade de se tornar o âncora do Jornal de Paris. Ou seja, logo após o casamento, os dois iam se mudar para a Europa. E enquanto a família dos dois preparavam o casamento e recebiam os convidados, o Derek resolveu dar um oi para Susan antes da cerimônia. E como todos sabem, se o noivo se encontrar com a noiva antes da cerimônia, sempre dá azar. E o azar já começa com a Susan tomando um banho de água fria, porque os dois, eles não iam mais pra Europa, e sim pra outra cidade no interior da Califórnia, chamada Fresno. A Susan fica meio chateada, mas ela aceita, porque o importante era os dois estarem juntos. Mas o azar da Susan não termina por aí, porque depois que o Derek vai esperar por ela na igreja, aquele meteorito aparece e cai bem em cima da Susan. Mas por muita sorte, ela conseguiu sobreviver, ficando entre os buracos do meteorito. A mãe dela limpa a Susan e leva ela pro altar. O problema é que a Susan agora estava verde. E isso aconteceu porque ela absorveu aquela energia que tinha dentro do meteoro. E essa mesma energia faz com que a Susan aumente de tamanho e fique gigante. Como a Susan não parava de crescer, ela acaba destruindo a igreja, mas o local ele já estava cercado por militares que tinham chegado lá a tempo. Enquanto eles tentavam imobilizar a Susan, eles preparam um sedativo e atiram nela, fazendo ela dormir. Em seguida, a Susan acorda e ela tá sozinha em uma sala feita de metal. Então um portão se abre e ela vai para um salão também todo feito de metal. E ali ela vê que ela não estava sozinha. Nesse momento, a gente finalmente conhece os outros monstros, que no caso, eles são o Dr. Barata PhD. Ele era um cientista louco que queria dar para os seres humanos a mesma resistência das baratas. Mas o experimento dele acabou não dando muito certo e ele virou essa bizarrice aí. E uma curiosidade sobre ele é que a voz original do Dr. Barata
barata é literalmente o Dr. House. Faz sentido ele ser biluteteia do jeito que ele é. Também tem o benzoato hostilizeno bicarbonato, mais conhecido como Bob. Ele é uma massa gelatinosa indestrutível e o Bob, ele foi criado por cientistas que faziam experimentos com um molho quimicamente modificado em um tomate geneticamente modificado. O Elo Perdido, ele é um homem-peixe de 20 mil anos que foi achado por cientistas e descongelado. E não menos importante, o Insectossauro. Ele era uma larvinha que, por causa da radiação de testes nucleares, acabou virando esse monstro gigante de mais de 100 metros de altura. Todos esses monstros, eles são uma referência a filmes clássicos de terror. O Dr. Barata, ele é uma referência ao filme A Mosca. O Bob é uma referência ao filme The Blob, ou em português, A Bolha Assassina. O Insectossauro, ele é uma referência à Montra. A Susan também não deixa de ser uma referência, e o filme dela é O Ataque da Mulher de 15 metros. O único deles que não tem uma referência muito específica é o Elo Perdido, porque segundo o próprio diretor, ele é só uma representação de qualquer coisa congelada que retornasse à vida, mesmo que ele lembre bastante o monstro do filme A Criatura do Lago Negro. Graças a esse bando de malucos, a Susan surta e começa a gritar pedindo pra sair dali, e finalmente a gente conhece o General Monger. Muito interessante ver como que o design dele mudou desde aquela primeira versão até a versão final do filme. E sobre ele, ele é o responsável pelos monstros e ele leva a Susan pra conhecer a área 50 e alguma coisa. O general conta que essa base onde eles estavam foi criada para manter os monstros presos dentro dela, porque segundo o governo, se a população soubesse sobre os monstros, eles iam surtar. Então o governo prendeu os monstros e conseguiu convencer a população mundial de que eles não existiam, e com isso as pessoas poderiam se preocupar com coisas mais importantes, como pagar impostos. A Susan diz que ela queria voltar para casa e ela tenta convencer ele de que ela não era um monstro perigoso, mas eu não tenho tanta certeza disso não. Não deixa ela me pegar! Enquanto eles iam para a cela da Susan, a gente vê os monstros de novo, dessa vez nas celas deles, e eu acho muito engraçado que o Dr. Barata tava construindo uma ogiva nuclear usando Lego, e o Elo Perdido, ele tava morrendo para levantar um peso que flutua na água. O general, ele fala pra Susan que ela nunca mais ia poder deixar a base e que ela nunca mais ia ver a família dela, mas pelo menos eles decoraram o quarto dela pra ficar muito mais amigável. Mas essa decoração era só a porcaria de um pôster de um gatinho numa árvore. E aliás, eu não lembrava que essa cena era tão triste. Coitada da Susan. O filme avança um pouquinho mais de um mês mais ou menos, e nesse meio tempo, o Dr. Barata fez diversos experimentos malucos na Susan pra tentar fazer com que ela voltasse ao tamanho normal. Mas como deu pra ver, nenhum deles deu certo. E eles até falam que parecia que ela tinha ficado maior na verdade. A gente volta pro espaço e lá a gente finalmente conhece o vilão do filme, o Galaxar. Ele tinha acabado de acordar da hibernação dele porque o computador da nave achou a localização daquele meteoro que a gente viu no começo do filme. O Galaxar envia pra Terra um robô pra recuperar o Quantônio. E o Quantônio era aquela energia que tinha dentro do meteorito que fez a Susan ficar gigante. E era disso que o Galaxar tava atrás. E agora a gente tem um dos piores encontros das animações. Porque a garota, ela só quer beijar o maluco. Essa frase ficou meio estranha. Porque a garota só quer beijar o cara, mas ele não tá muito afim. E aliás, essa cena aqui acabou virando uma trend lá no TikTok, com vários casais reencenando ela. Então uma luz aparece atrás do carro e o maluco ele fica super feliz porque ele achou que era a polícia e que ela ia mandar os dois irem embora, mas não era a polícia e sim uma luz vinda do céu. Os dois chegam mais perto pra ver o que tinha caído ali e simplesmente o cara consegue quebrar a própria perna pulando de uma cerquinha. Esse é o pior encontro que eu já vi. Quando os dois se aproximam, eles veem que na verdade aquela luz era um olho gigante. Logo após esse incidente, o local já estava todo cercado pelo exército e aquele olho era de um robô gigante. Isso, um helicóptero chega e finalmente a gente tem um dos melhores personagens do filme, o Guilherme Briggs. Na verdade ele é o presidente dos Estados Unidos, mas como ele é dublado pelo Guilherme Briggs, automaticamente o personagem vira ele. E eu acho muito engraçado que o presidente só apareceu ali pra tentar ter uma conversa pacífica com o robô, enquanto eles apontam zilhões de armas pra ele. Não tem nada mais estadunidense que isso. O presidente sobe uma escada e no final dela tinha um teclado. E essa cena é uma referência ao filme do Steven Spielberg, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, onde existe uma cena que eles fazem contato com alienígenas usando música. Inclusive, eles usam as mesmas notas do filme na animação. Mas o presidente não para por aí e ele começa a tocar a música Axel F, do músico alemão Harold Faltermeyer. Mas atualmente ninguém conhece essa música por causa dele, e sim por causa do Crazy Frog.
eu tô incluso nessa. E até parecia que o contato tava funcionando, mas o robô gigante decide atacar o presidente. E obviamente logo em seguida, os militares começam a revidar, mas nada que eles tentassem funcionava contra o robô. E enquanto o robô ia avançando pelo território dos Estados Unidos, o presidente e alguns líderes militares se reuniram para tentar discutir sobre o que eles poderiam fazer contra ele. E nessa hora, a gente tem a melhor piada do filme, porque o presidente quase aperta o botão de armas nucleares, achando que ele estava apertando o botão do café. Ele pergunta quem que foi o idiota que projetou isso, e um funcionário responde que foi ele mesmo. E ainda por cima, ele manda demitir alguém. Então, o General Monger aparece e ele sugere pro presidente para eles usarem monstros para combaterem os alienígenas. Ou seja, seria uma luta de monstros versus alienígenas. Cinema demais. Enquanto ele falava e explicava sobre os monstros que a gente já conhecia, ele citou um que eu não tinha falado até agora, mas ele assustou até o presidente dos Estados Unidos. E sim, meus amigos, eu estou falando dela mesmo, a calvície. Mas fiquem tranquilos, porque esse monstro pode facilmente ser derrotado se vocês usarem a manual. Os homens adoram cuidar e proteger os seus parceiros, mas é muito comum também eles deixarem os cuidados pessoais de lado, como cuidar do próprio cabelo. E a calvície é um dos problemas que mais afetam a autoestima dos homens, mas esse problema tem solução, porque a manual conecta você com o melhor tratamento contra a calvície, porque os tratamentos são personalizados atendendo às suas necessidades. E ainda por cima, a manual é rápida e prática no seu atendimento, basta você responder um questionário online e um médico especializado vai indicar o melhor tratamento para você. Inclusive, você recebe o tratamento indicado diretamente na sua casa, com um frete grátis e dentro de uma embalagem discreta. E você ainda tem suporte da equipe ao longo do processo, com contato direto online sempre que você precisar. E aproveitando o mês dos namorados, a manual tá com uma promoção muito especial, dando 40% de desconto no primeiro pedido. E ainda por cima, nesse mês especial, você ganha de brinde uma bag igualzinha a essa. Basta você acessar pelo QR Code ou pelo link na descrição e nos comentários e usar o meu cupom para garantir o seu desconto. E não perca essa oportunidade, porque ela vai durar só esse mês de junho. E muito obrigado à Manual por patrocinar esse vídeo. Voltando pros monstros, o Elo diz pra Susan pra ela parar de tentar esses experimentos malucos, porque nenhum monstro jamais saiu daquela base. E o Bob chega dizendo que isso não era verdade, porque o Homem Invisível tinha conseguido sim escapar de lá. Mas o Dr. Barata fala que isso foi uma mentira que eles contaram pra ele, porque na verdade o Homem Invisível tinha morrido de um infarto fazia uns 25 anos nessa cadeira aqui. Ele ainda tá aí, na verdade. E mais uma vez, o Elo diz que nenhum monstro jamais saiu dali. E o Monger aparece ali atrás falando que eles vão sair. O general conta pra eles que ele conseguiu um acordo com o presidente e eles vão ter que enfrentar aquele robô gigante e em troca eles vão conseguir a liberdade deles. O problema é que chegando lá, eles percebem que o robô talvez seja demais pra eles enfrentarem, principalmente a Susan, que começa a ter um ataque de pânico. O Dr. Barata manda ela se esconder na cidade enquanto eles cuidavam dele e o Bob sai na frente pra enfrentar o robô. O problema é que ele... Ainda bem que o Bob é indestrutível. O robô parte em direção da cidade e ele encontra a Susan. Então ele começa a escanear ela e ele descobre que ela tava com o Quantonium. Então ele começa a perseguir ela. Enquanto a Susan fugia, ela começa a usar carros como se fossem patins. E essa cena me deu muitos flashbacks de quando eu jogava o jogo deles de PlayStation 2. E eu também que eu odiava demais as fases da Susan, porque sempre as fases dela eram com ela patinando e eu achava isso insuportável. Mas também dava pra jogar com os outros monstros e eu lembro que a gameplay deles era bem da hora. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre o jogo. Voltando pro filme, a Susan fica encurralada na ponte de São Francisco porque ela tava tentando ajudar as pessoas antes que o robô destruísse tudo. Mas pra sorte da Susan, antes que o robô conseguisse pegar ela, o Insectossauro aparece e começa a jogar teias no robô. Mas enquanto o Dr. Barata tentava destruir o robô por dentro, ele sem querer ativa o scanner do robô, fazendo o Insectossauro ficar hipnotizado. Mas a Susan, ela consegue criar coragem e sozinha, usando a força dela, ela consegue fazer o robô se desequilibrar, fazendo ele cair e um pedaço da ponte cair em cima do robô, partindo ele no meio. E vendo que o robô dele foi derrotado, o Galaxar diz pro computador pra mandar outro robô, mas o computador fala que não tinha como o robô recuperar o Quantonium porque a Susan tinha ficado forte demais. Ou seja, agora ele mesmo ia ter que buscar o Quantonium. E como os monstros conseguiram derrotar o robô, o General Monger leva eles pra cidade da Susan pra eles aproveitarem a liberdade deles e a Susan poder reencontrar com a família dela. O problema é que como os monstros passaram os últimos 50 anos trancafiados, digamos que eles não estão muito acostumados com o lado de fora.
a Susan reencontra com a família dela e ela deixa os monstros com eles enquanto ela ia procurar pelo Derek. Mas essa acabou sendo uma péssima ideia, porque como os monstros têm zero noção de interação social, tudo que eles fazem pra tentar se divertir com a galera só termina assustando eles. E o Bob, ele se apaixonou por uma gelatina. Voltando pra Susan, desde que ela ficou gigante, a única coisa que ela falava era que ela queria voltar pra antiga vida dela pra poder ficar com o Derek. Literalmente voltar com o Derek era o maior e praticamente único objetivo da Susan. Mas isso se demonstrou uma verdadeira decepção, porque o patife do Derek disse que os dois não poderiam voltar por culpa da Susan. Ele culpou ela por ter estragado o casamento, culpou ela por ela ficar gigante, e ele ainda disse que agora que ele era o âncora do jornal, ele não ia gostar de ficar na sombra de uma mulher gigante. E em nenhum momento ele sequer demonstrou tentar algum apoio pra Susan, pra que de alguma forma ela achasse um jeito de voltar ao normal. Ele ainda falou que ele não ia interromper a vida dele só pra ajudar ela. Se eu fosse a Susan, eu esmagava ele ali mesmo. Depois de sofrer essa decepção, a Susan vai pra um posto de gasolina afastado da cidade, e ali ela se reencontra com os monstros. E todos eles estão tristes porque as pessoas sempre vão ver eles assim, como monstros. Então a Susan começa a falar que ela era realmente uma idiota por ter achado que ficar junto com o Derek e depender dele pra tudo era uma boa ideia, porque ele sempre foi um egoísta metido. E ela também fala que desde que ela ficou gigante, coisas incríveis aconteceram com ela, como derrotar aquele robô gigante praticamente sozinha e conhecer os monstros. Ela também fala que todos eles, cada um com suas habilidades, também eram incríveis e faziam coisas únicas. E ela diz também que ela nunca mais ia se subestimar. Só que infelizmente, logo em seguida, uma luz vem do céu e começa a puxar pela Susan. E essa luz, na verdade, era a nave do Galaxar. O Insectossauro até tenta segurar a Susan, soltando uma teia do nariz dele, mas a nave, ela lança uma bola de energia no inseto e infelizmente a Susan é pega e o Insectossauro deslogou do server. Quando a Susan acorda, ela estava dentro da nave e dentro dela tem dezenas daqueles robôs iguais àquele que foi atrás dela. Então o Galaxar aparece, falando que ela tinha roubado o Quantônio dele e que ela não tinha mais como escapar dele. Só que o Galaxar, ele não esperava que a Susan tivesse ficado tão forte e ela começa a correr atrás dele. E meu amigo, realmente não se deve irritar uma mulher que acabou de sair de um relacionamento. Ela tava com sangue nos olhos correndo atrás dele. Foi por muito pouco que ela não conseguiu pegar ele, porque quando ela encurralou o Galaxar, ele conseguiu ativar uma máquina que prendeu ela e sugou o Quantônio antes que ela pudesse escapar. E aqui a gente descobre um pouco da história do Galaxar, e aquele planeta que explodiu lá no começo do filme, na verdade era o planeta dele. E ainda por cima foi o próprio Galaxar que explodiu, porque assim ele ia conseguir ter o Quantônio só pra ele. Ele também fala que ele teve outros motivos além disso, mas a gente não consegue escutar muito bem, porque como ele ativou uma máquina que escaneava ele, não deu pra ouvir algumas informações importantes sobre a história dele. E é claro que isso é uma piada do filme, atrapalhando aquele momento onde os vilões contam a história dele, mas isso me frustrou um pouquinho, porque eu realmente queria saber qual que era a história real do Galaxar. E falando dessa máquina que ele usou, isso era uma máquina de clonagem, porque ele ia usar o Quantônio para criar um exército à imagem dele, e usar esse exército para conquistar a Terra. Ele também manda um aviso pro mundo todo, falando que eles iam destruir tudo, e os sobreviventes iam virar escravos deles. Os monstros, ainda de luto pelo Insectossauro, se juntam em uma missão com o General Monger para resgatar a Susan e parar o Galaxar. Nisso, eles se jogam do avião do Monger em direção à nave, mas infelizmente o avião do Monger é atingido por uma daquelas bolas de energia e o avião acaba caindo. Lá dentro da nave, eles conseguem se disfarçar e pegar a Susan, porque os clones do Galaxar, eles são extremamente burros. E sem querer, o Bob dá um tiro num deles. Enquanto eles andavam pelos corredores, o Dr. Barata, sem querer, também atirou em um deles e os clones começaram a perseguir os monstros. Mas os monstros conseguem encher eles de porrada e chegar a tempo no computador para ativar a autodestruição da nave. Só que o computador diz que eles nunca iam conseguir decifrar o sistema criptográfico de dança deles, mas o que o computador não esperava era que o Dr. Barata PhD fosse PhD em dança. E no maior remeleixo, ele consegue descriptografar o sistema da nave e ativar a autodestruição. Só que antes de escapar, os monstros acabam ficando presos do lado de dentro da nave e a Susan, ela usa um tipo de transporte flutuante para ir em direção ao Galaxar e tentar impedir ele. E antes que ele conseguisse escapar na cápsula de fuga, a Susan confronta o Galaxar falando para ele acessar o computador e liberar a passagem dos amigos dele, mas ele não aceita e os dois saem na porrada. Até que a Susan consegue pegar uma arma laser e ela atira no Quantônio, que cai em cima dela e ela absorve a energia, voltando a ficar gigante. Com o tamanho e a força da Susan de volta, ela abre caminho para salvar os amigos dela, mas como a nave estava caindo aos pedaços, eles são obrigados a pular lá do alto sem paraquedas. Mas esse era o dia de sorte deles,
porque o General Monger aparece junto do Insectossauro, que na verdade não era mais um Insectossauro, e sim um Borboletossauro. E o insecto, na verdade, ele não tinha morrido, e sim entrado em uma espécie de metamorfose. Eles saem voando em segurança, e o Galaxar, que ainda estava lá dentro da nave, ele tenta parar a autodestruição, mas não tinha mais jeito de parar, e a nave dele ia explodir em 3, 2, 1... Oxi, ela não explodiu. Eu acho que eu contei errado. Chegando em segurança em terra firme, a Susan encontra com a família dela e os cidadãos da cidade e do mundo comemoravam que eles tinham sido salvos pelos monstros. E adivinhem quem apareceu ali no meio? Isso mesmo, a porcaria do Derek. E na maior cara de pau, esse maluco ainda tem a coragem de dizer que ele perdoava a Susan. Ele diz que ela não tinha culpa de um meteoro ter caído nela e ela estragado tudo. E ele deixa bem claro que ele veio porque ligaram de Nova York pra ele, falando que eles queriam passar o programa dele em rede nacional, mas só se o Derek conseguisse uma entrevista exclusiva com a Susan. Esse cara é o verdadeiro vilão do filme. Ainda bem que a Susan superou ele e ela pega o Derek e joga ele pro alto e ele cai em cima do Bob e o Bob cospe ele. Tudo isso com um cameraman gravando. Ai, como é bom o karma. E nisso, o filme acaba com eles indo pra Europa salvar Paris de uma larva gigante e radioativa. E a gente vai direto para as considerações finais. Monstros vs Alienígenas é um filme muito divertido, com ótimas referências e ótimas piadas. Mesmo sabendo que o objetivo do filme é ser uma sátira com filmes clássicos de terror e um pouquinho também com o filme de alienígena, eu acho que o filme ele é um pouquinho corrido demais e ele peca um pouco no desenvolvimento de personagens. A Susan, por exemplo, ela é a única personagem que se desenvolve no filme. No começo, ela era aquele clássico estereótipo de esposa perfeita que vivia pelo marido e dependia dele de praticamente tudo. Mas ao longo do filme, ela percebe que ele não se importava de verdade com ela, além dela ter percebido que ela era totalmente capaz de ser independente. E eu realmente acho o desenvolvimento da Susan muito bom, mas o resto das coisas pra mim é bem corrido, principalmente na segunda metade do filme, o que acaba não deixando muito espaço pra eles explorarem mais os outros monstros, mas mesmo que eles não tenham tanto desenvolvimento assim, os monstros por si só já são fenomenais e muito marcantes. Eu acho que todo mundo que assistiu esse filme com certeza lembra de todos os monstros, independente de quanto tempo tenha passado. Falando um pouquinho da animação, eu acho que ela envelheceu muito bem, e em relação a isso, as minhas cenas favoritas são as cenas que rolam explosões ou quando tem uma cena mais de ação que envolve muita dinâmica. E apesar de eu não entender nada de animação, eu acho que eles fizeram muito bem essas cenas. E finalizando, a dublagem do filme, pra mim, ela é impecável. Todos os personagens têm vozes que combinam demais com eles. E os meus destaques são o General Monger, que foi dublado pelo Marco Ribeiro, e o meu favorito do filme, o Bob, que foi dublado pelo Rodrigo Oliveira. E finalizando, era isso que eu tinha pra falar sobre o filme. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem, provavelmente. E eu só fui descobrir agora que esse filme tinha uma cena pós-créditos, e nela, o presidente, sem querer querendo, ativa a porcaria do botão que solta as bombas nucleares. Eu acho que foi por isso mesmo que não teve um segundo filme. E nessa loucura...